Parece que um espírito de comodismo tomou conta das igrejas evangélicas no Brasil. Um espírito de frieza espiritual e até de mornidão espiritual tomou conta da igreja evangélica no Brasil e, por que não dizer, em redor do mundo. Eu tenho ido algumas vezes à Europa e aos Estados Unidos e tenho visto a frieza espiritual sem igual na América do Norte e em toda a Europa. Houve uma mornidão, uma frieza espiritual sem precedentes. A teologia da prosperidade, que já estava por aqui desde os anos 80, ganhou força no novo milênio. As mensagens cristocêntricas foram substituídas por mensagens antropocêntricas. Os cânticos que falavam sobre a volta de Jesus e os cânticos que eram cristocêntricos foram substituídos também por cânticos antropocêntricos, onde o centro é o próprio homem. A mensagem mudou de tom, deixamos de falar da volta de Jesus, paramos de pregar sobre a vinda de Cristo, paramos de tocar no assunto do inferno, paramos de pregar sobre a grande tribulação, deixamos de pregar sobre o espírito do anticristo e sobre o anticristo propriamente dito que virá, como João escreveu, e o espírito dele que já opera no mundo, como João também escreveu. Os nossos pregadores deixaram de ser pregadores do evangelho para serem coaches da fé. A moda agora é ser coach da fé. Muitos dos nossos pregadores, eu não vim aqui criticar ninguém, mas é necessário que se diga, se tornaram garotos propagandas no evangelho. A igreja, infelizmente, tomou um outro comportamento, uma outra atitude, e hoje a coisa mais difícil que se tem, a coisa mais rara que se tem, é que alguém se levante no púlpito da igreja para dizer que Jesus voltará. Mas eu ouso dizer aqui hoje à noite, apesar da escassez da pregação da volta de Jesus, apesar do tema ter entrado em extinção, o tema da volta de Jesus, mas eu venho hoje à noite com temor e tremor diante de Deus e diante desta igreja, afirmar a este povo e a esta juventude e dizer que você reacenda outra vez as chamas da esperança, porque breve nós vamos ouvir o alarido de Deus, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados e seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor Jesus Cristo nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Eu ainda estou com dificuldade de retorno aqui, querido, me ajude aí. Cristo Jesus voltará, e esta é a pregação que a igreja tem para anunciar a este mundo, que Cristo Jesus voltará. Mas como eu disse, que foi que houve? Houve uma mornidão, houve um esfriamento, um arrefecimento nesta expectativa. E aí o que foi que aconteceu? No meio desse caminho, ao longo desse trajeto entre os anos 80 e 90, eu volto a frisar as décadas passadas, dos anos 80 e 90, ao longo desse caminho, nós nos perdemos em pelo menos duas situações. Primeiro, nós nos perdemos quando nós deixamos de dar atenção àquilo que Jesus de fato quis ensinar e passamos a prestar atenção, a fixar a nossa atenção nas especulações escatológicas que se fizeram naquelas décadas. Por exemplo, nos anos 80 e 90, estava sendo implantado o sistema de código de barra no mercado brasileiro. E aí eu não sei que conta é aquela, eu sou péssimo em matemática, e aquela matemática que o seminarista fazia, o professor de seminário fazia, é que eu nunca consegui entender mesmo. Que ele pegava ali os números do código de barra, você lembra disso?
Eu participei de vários seminários de escatologia na minha adolescência, não perdia um, como eu disse, é o tema que eu mais gosto. E eu ia em todos os seminários, e o seminarista pegava o número do código de barra, e ele diminuía, subtraía, somava, multiplicava, dividia, tornava a multiplicar. Eu não sei que conta era, eu sei que o resultado dava meia. E ele dizia: irmão, cuidado, quando for no mercado, não compre nenhum produto com código de barra, porque você vai estar levando o sinal da besta para sua casa. Vocês sabem que hoje isso é impossível. Nós vamos passar fome se não fizer isso, se for optar por isso, porque todos os produtos estão codificados com código de barra. Nos mesmos anos 80, o mercado automobilístico, nos anos 90 na verdade, o mercado automobilístico lançou um carro, uma van, um carro grande, uma Topic, com o nome besta. E os crentes ficaram apavorados: irmão, não entra nesse carro, é o carro da besta. Foi um desespero, um alarme. Então, em duas coisas pelo menos, nós ficamos fixados nas especulações que se faziam à luz da escatologia dos anos 80 e 90. Afirmamos que a besta e o anticristo era o Papa João Paulo, depois falamos que era o Bento XVI, aí depois por último andamos falando que era Francisco. Houve aí nas mídias sociais, aí viralizou nas mídias sociais aí, quando a Dilma Rousseff ainda era presidente do Brasil, e foi um alarme aí nas redes sociais, todo mundo falando: cuidado que a Dilma é do anticristo, que ela é filha do diabo, porque ela vai colocar chip nos brasileiros, esse chip é a marca da besta. E ficou aquela coisa, aquela agonia, aquele desespero. Então, primeiro, nos perdemos aí quando deixamos de prestar atenção naquilo que de fato Cristo quis ensinar, para prestar atenção em especulações, em picuinhas escatológicas. Segundo, nos perdemos porque também, se não bastasse dar atenção às especulações escatológicas, nós também fixamos o nosso olhar nos pretensos profetas, nas revelações, nas visões. Não, fulano teve uma visão. Não, tem um disco aí do fulano que foi arrebatado no céu e no inferno. Não, porque olha, teve um que disse assim: Deus não me falou o dia, nem a hora, nem o mês, mas Deus me falou o ano. E aí ele disse lá no disco do testemunho dele: o ano é 1999. Eu não sei qual, porque nós já estamos em 2019. Não aconteceu nada. Jesus não veio conforme esse irmão previu lá. Qual foi o nosso erro? Qual foi o erro da igreja brasileira? Deixou de prestar atenção naquilo que Cristo de fato quis ensinar, e prestou atenção em especulações, em supostas visões, revelações de pseudos profetas que se diziam ter visões e revelações de Deus. E isto beirou a heresia, se não heresia. Por quê? Porque o texto que eu li para vocês são palavras do próprio Jesus. Não é Nilson Gomes que está falando, não foi o apóstolo Paulo quem falou, não foi Mateus quem disse, foi o próprio Jesus. Ele disse o quê? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje à noite é a seguinte: o que foi que Cristo quis ensinar? O que foi que Jesus quis ensinar quando falou da sua volta? Primeiro, não viva com base em especulações das coisas que pertencem única e exclusivamente ao conhecimento do Pai. Vou repetir: não viva com base em especulações das coisas que pertencem única e exclusivamente ao conhecimento do Pai. Como é que ele diz isso? Versículo de número 36, capítulo 24, versículo de número 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus. E que coisa extraordinária, que Jesus se inclui até ele mesmo. É óbvio que hoje, sentado à direita do trono do Pai, glorificado, exaltado à destra do Pai, ele sabe.
Mas aqui como homem, ele mesmo se inclui e diz: nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão unicamente o Pai. Então para de ficar querendo viver com base em especulações das coisas que pertencem única e exclusivamente ao conhecimento do Pai. O que Jesus quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte: fique preparado, esteja atento, esteja vigilante, esteja com seus olhos bem abertos. É por isso que sempre que Jesus fala da sua volta, ele fala da sua volta como um evento iminente. E o que é um evento iminente? É um evento que pode acontecer a qualquer momento. O que é um evento iminente? É um evento que pode acontecer daqui a 10 anos, mas pode acontecer daqui a 1 hora. Pode acontecer daqui a 100 anos, mas pode acontecer daqui a 1 minuto. Por exemplo, é só um exemplo, tá? Por favor, não se assombrem. É só um exemplo. Digamos assim, que passa-se uma ordem e diz assim, ó: ninguém fica embaixo daquele ar-condicionado ali, aquele ali. Ninguém fica ali debaixo. Só um exemplo, tá? Ninguém fica ali, porque nós estamos na iminência dele cair. Então até vir o técnico, até vir o profissional para botar a escada, subir lá e tirar ele. Então ninguém passe ali. Aí coloca uma fita para isolar, uma fita de isolamento, para ninguém passar ali, para não correr o risco de, justamente na hora que você passar, cair na sua cabeça. Então nós estamos na iminência daquilo cair. Pode ser que ele fique 1 ano aí e não caia nunca. E pode ser que exatamente na hora que você for tentar passar, puf, na sua cabeça. O arrebatamento é a mesma coisa. Pode ser que aconteça daqui a 100 anos. Pode ser que aconteça daqui a 200 anos. Pode ser que aconteça daqui a 50 anos. Mas pode ser que aconteça agora. Pode ser que o anjo toque a trombeta já. Pode ser que antes que este culto termine, antes que o pastor se levante para dar a bênção apostólica, Jesus apareça nas nuvens dos céus para arrebatar a sua igreja. Então, como eu não sei o dia, como eu não sei a hora, como eu não sei o momento, eu não sei o segundo, então Jesus diz: fique preparado, fique atento, fique com os teus olhos bem abertos, porque num desses dias a trombeta soará, o alarido de Deus vai ecoar, os mortos ressuscitarão e a igreja será arrebatada. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, qual foi a moral da parábola? Qual é a moral da parábola das 10 virgens? A moral da parábola das 10 virgens está no versículo de número 13 do capítulo 25 de Mateus. Qual é o tema da parábola? Vigilância. Como é que ele termina o texto ou a parábola? Ele termina: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. Por isso Jesus usa a metáfora do ladrão, e ele diz: se o pai de família soubesse a que hora da noite vem o ladrão, ele ficaria de tocaia, ele ficaria preparado, mas ele não sabe. E Jesus diz: assim será a vinda do Filho do Homem. Igreja, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Isso não é mensagem de fanático, não. Isso não é mensagem de quadrado, de atrasado, de pastor antigo, não. Isto é doutrina fundamental na fé cristã. Jesus Cristo voltará. Prepara-te, porque breve Jesus Cristo voltará. Todos os sinais já são cumpridos. Aleluia. Todas as evidências já se mostram. A vinda repentina do Filho do Homem, a saber, Jesus Cristo, ele vem. As pragas do Apocalipse vão começar a cair sobre a terra. Jesus vem. Os cavaleiros já vão começar a entrar em cena. Jesus Cristo vem.
o anticristo está prestes a se manifestar. Jesus Cristo vem. Prepara-te, igreja, cubra-te com o manto do Calvário, cubra-te no sangue de Cristo Jesus, porque a trombeta vai soar. Prepara-te, porque num desses dias a igreja será tirada da terra, a igreja será arrebatada. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, diz o texto das Escrituras. Queridos irmãos, será que não nos assusta? Será que não nos espanta o fato de que nós estamos vendo de forma sistemática a mensagem da volta de Jesus extinta nos púlpitos das igrejas? Será que não nos causa medo? Será que não nos assusta a quantidade de escândalos que tem acontecido neste país, entre líderes religiosos, entre pastores, pregadores e cantores famosos do mundo evangélico? Será que não nos assusta a quantidade de pecados morais e escândalos morais que está acontecendo neste país? Será que não nos incomoda o fato que a mensagem da cruz está sendo prostituída? O fato de que os inimigos da cruz, que os lobos cruéis e devoradores que não poupam o rebanho, que os maus obreiros, que os intitulados bispos e apóstolos e televangelistas estão prostituindo o evangelho, estão adulterando a verdade de Cristo Jesus, estão pregando um falso evangelho e estão trazendo uma inovação que nada tem a ver com a mensagem da cruz, e a igreja está dormindo do sono da indolência. Será que não nos preocupa? É tempo de acordar, é tempo de despertar. É meia-noite, o noivo se aproxima. Prepara-te. Na parábola das 10 virgens, eu preguei algumas vezes sobre esta parábola, e nas vezes que preguei desta parábola, critiquei bastante as 5 loucas. Vocês sabem que as 10 virgens são divididas em 2 grupos: 5 loucas, 5 prudentes. E eu critiquei muito as loucas. Mas dá uma lida no texto direitinho. Dá uma lida na parábola das 10 virgens direitinho. Preste bem atenção. O que a narrativa diz? E tardando o esposo, ou o noivo, tosquenejaram só as loucas. É assim que está escrito? E tardando o noivo, tosquenejaram todas. As 10 dormiram. Dormiram as loucas e dormiram as prudentes. As 10 dormiram, pastor Manuel. Qual foi a salvação das prudentes? A salvação das prudentes é que elas tinham azeite de reserva. Elas saíram para o encontro do noivo só com o azeite que tinham no seu reservatório. E todo motorista que dirige o seu carro, que me ouve aqui hoje à noite, sabe o quão é perigoso dirigir com o carro na reserva. Não é recomendável, porque a qualquer momento você pode ficar na estrada. Eu tenho 2 coisas a dizer aqui hoje à noite. Primeiro, a igreja está dormindo o sono da indolência, como as 10 virgens dormiram. Segundo, a igreja não está cuidando com o seu azeite, e nós estamos vivendo na reserva. Queira Deus que nesta última hora o Espírito venha encher, o Espírito venha abastecer, o Espírito venha renovar a igreja, restaurar a igreja outra vez. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que nós estamos precisando de uma outra reforma. Eu creio que nós estamos precisando de uma nova revolução. E eu quero dizer que somente o Espírito Santo de Deus é quem pode fazer esta revolução. É por isso que eu tenho chorado e clamado a Deus e pedido a Deus para que mande um avivamento, porque é só um avivamento que pode curar este país. Alguns crentes estão acreditando na política falível, política feita por homens que desconhecem o temor de Deus. Eu quero dizer aqui hoje à noite, o que vai salvar o Brasil não é
é esquerda nem direita, não é partido A, B ou C. Quem vai salvar a nação brasileira é a igreja comprada e lavada no sangue, cheia do poder